Olá, hoje vamos esclarecer todas as dúvidas sobre tributação nas locações. Normalmente o corretor é questionado sobre quanto o proprietário vai pagar de tributos naquela locação. Hoje nós vamos tirar todas as dicas, mas antes se inscreva no canal, pode dar logo o seu like, porque tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, e ative o sininho para toda semana você receber a notificação com novos vídeos. Vamos lá. Tributação nas locações. Primeiro nós temos que informar que a tributação nas locações ela é federal. Depois nós vamos falar sobre casos de tributações em que o locador, ou seja, o proprietário do imóvel, é uma empresa, é uma pessoa jurídica. Nós também vamos olhar casos em que o proprietário, ou seja, o locador, é uma pessoa física. Muito se fala sobre holding imobiliária, o que é, como se constitui e para que serve uma holding imobiliária. E por fim, eu vou fazer uma comparação prática entre um tipo de tributação ou outro tipo, porque ao longo desse vídeo você vai ver que nós podemos escolher a melhor forma de tributação. A tributação é federal, isso é muito importante porque de vez em quando ainda nos perguntam sobre se a locação de imóveis é tributada pelo município, pelo ISS, e não há que se falar em tributação municipal. Todos os tributos inerentes à locação de imóveis são tributos federais. Por que que não se fala em ISS sobre locações? Porque locação não é um serviço. Os serviços estão todos descritos na Lei Complementar 116/2003. E um detalhe interessante que às vezes as pessoas questionam: não é necessária a emissão de nota fiscal, basta um recibo, independente do locatário ser pessoa jurídica ou pessoa física. Não se precisa emitir nota fiscal sobre locação. A tributação ela é variável, dependendo da personalidade do locador. Por quê? Porque o locador tanto pode ser uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Então, dependendo de quem seja o proprietário daquele imóvel, nós teremos tributações diferentes. Vamos primeiro tratar das tributações quando o locador ou proprietário é uma pessoa jurídica, o proprietário do imóvel é uma empresa. Ele teria, teoricamente, três opções: o simples, o lucro presumido e o lucro real. No lucro presumido existem duas opções. Quando a empresa tem o seu objeto social a locação de imóveis próprios, ou quando tem um QNAI diverso. Quando o QNAI é o 68.102.02, que é locação de imóveis próprios, QNAI é o Código Nacional de Atividade Econômica. Bom, voltando um pouco, toda empresa ela tem um QNAI principal e QNAIs secundários. O QNAI é aquela atividade preponderante da empresa. Esse é o QNAI principal. Então, a tributação muda se o QNAI da empresa for o 68.102.02, que é a locação de imóveis próprios, ou se tiver um QNAI diverso. Por exemplo, venda de equipamentos esportivos, ou qualquer outra atividade que não seja locação de imóveis próprios. Nós vamos tratar de cada caso.
O simples, eu falei que seria uma opção teórica, mas já foi decidido que não é permitido a inclusão das atividades de aluguel de imóvel próprio nas atividades que permitem que a empresa entre no Simples Nacional. Então, a Lei Complementar 123/2006 veda a inclusão desse tipo de atividade. E aí nós temos o lucro presumido, e primeiro vamos esclarecer o que é empresas que estejam no lucro presumido. O lucro presumido é um regime tributário em que a empresa faz a apuração simplificada do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. A Receita Federal presume que uma determinada porcentagem do faturamento é o lucro. Por quê? Quando se tem o lucro real, que seria o mais correto, que seria a tributação em cima do lucro realmente existente, você pega o faturamento da empresa, diminui todas as despesas, todos os custos e sabe quanto aquela empresa teve de lucro. E isso é o lucro da empresa e a tributação vai atingir aquele lucro. No lucro presumido, é uma maneira simplificada de fazer essa apuração. Ao invés da contabilidade ter que abater todas aquelas despesas, todos aqueles custos para achar o lucro, o governo federal dá uma opção de estimar aquele lucro. Ou seja, o governo estima que aquela empresa teve X% de lucro e as alíquotas dos tributos vão incidir sobre aquele lucro estimado. Esse é o lucro presumido. O lucro presumido, nós temos duas opções. Empresas que estão com atividade preponderante a alocação de imóveis próprios, que é o que nós vamos falar primeiro. Então, a empresa é a proprietária do imóvel, ela é a locadora e ela fez a opção de pagar os tributos pelo lucro presumido. E ela tem atividade principal, locação de imóveis próprios. Então ela vai pagar PIS em 0,65%, ela vai pagar COFINS a 3%, imposto de renda pessoa jurídica 15% sobre uma base presumida de 32%. Lembra que eu falei que no lucro presumido o governo aplica um percentual e que esse percentual seria o lucro presumido? Então, o imposto de renda é uma alíquota de 15% sobre 32% do faturamento daquela empresa, que é a presunção de lucro. E isso vai dar uma alíquota efetiva de 4,8% de imposto de renda. A contribuição social sobre o lucro líquido incide numa fórmula parecida, só que a alíquota é de 9% sobre a mesma base de cálculo de 32% de lucro presumido, o que dá uma alíquota efetiva de 2,88%. Então, no caso de locação em que o proprietário locador é uma pessoa jurídica no lucro presumido e que tenha como atividade principal a locação de imóveis próprios, o proprietário locador vai pagar 11,33% de tributos e, ocasionalmente, se for o caso, mais um adicional de imposto de renda. Mas e se a atividade dessa empresa proprietária for diversa, não é locação de imóveis próprios? Quanto essa empresa vai pagar de tributos federais? Bom, não sendo a atividade principal a locação de imóveis próprios, essa empresa está isenta de PIS e COFINS, zero de tributação de PIS e COFINS. Ela vai pagar 15% sobre o valor da locação
e 9% sobre o valor da locação. 15% é o imposto de renda e 9% é a contribuição social sobre o lucro líquido, o que totaliza em 24% de tributação federal, mais o adicional de imposto de renda, se for o caso. Ainda sobre casos em que o locador é pessoa jurídica e é proprietário do imóvel. Vamos falar agora do lucro real. No lucro real, a alíquota do PIS é de 1,65%. O COFINS é de 7,6%. O imposto de renda é de 15% sobre o lucro e a contribuição social é de 9% sobre o lucro. Então, não se pode comparar os tributos na locação pessoa jurídica em lucro real com o lucro presumido. No lucro real é bem mais alta a tributação. No locador pessoa física, são aquelas hipóteses em que o proprietário do imóvel é uma pessoa física e ele está locando esse imóvel. E aí nós temos duas situações que nós temos que averiguar. Quando o locatário for pessoa física, é uma maneira de tributar. Quando o locatário for pessoa jurídica, é outra maneira que a tributação vai incidir. Quando nós falávamos do locador pessoa jurídica, ou seja, o proprietário era uma empresa, não fazia diferença se o inquilino ou o locatário era pessoa física ou pessoa jurídica. No caso agora que nós estamos falando, quando o locador proprietário for uma pessoa física, faz diferença se o inquilino ou o locatário for uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Se o locatário for uma pessoa física, nós vamos fazer o pagamento dos tributos em regime de apuração de caixa. E o pagamento sempre no último dia útil do mês subsequente ao recebimento daquele aluguel. A base de cálculo dessa tributação é o aluguel somado com os juros, somados com eventuais multas e eventual atualização monetária. Tudo isso soma para se constituir a base de cálculo dos tributos na locação de pessoa física. Nós podemos deduzir dessa base de cálculo as despesas com taxa de condomínio, com empresas de cobrança, escritório de cobrança, despesas com imobiliárias, ou se for um imóvel que está sendo sublocado com aquele aluguel pago também. Então pode ser deduzido todos esses valores. E existe uma tabela progressiva para pagar esse imposto de renda na fonte. Quando o locatário, voltando a dizer, quando o locatário for pessoa física, ou seja, uma locação de pessoa física para pessoa física. O pagamento se dá através de um DARF com o código 0190, que é Imposto de Renda Pessoa Física Carnê-Leão, e a alíquota é de até 27,5%. Quando paga, falei no slide anterior, no último dia útil do mês subsequente ao recebimento do aluguel. Então, nessa tabela progressiva, se você recebe um valor de aluguel de até R$ 1.787,77, você não paga imposto de renda na fonte. De 1.700 até 2.679,29, a alíquota é de 7,5%, subindo para 15%, para 22,5%, chegando até 27,5% de alíquota de imposto de renda, sendo que sempre existe uma parcela a deduzir.
Quando o locatário for pessoa jurídica, o que muda? Ou seja, nós vamos falar agora de proprietário e locador, pessoa física, inquilino locatário, pessoa jurídica, ou seja, pessoa física alugando para uma empresa. Essa empresa, quando for pagar o aluguel, ela vai reter imposto de renda na fonte e declarar a DIRF. E com qual código que ela vai preencher aquele DARF, a pessoa jurídica inquilina? Com o DARF 3208, que são aluguéis e royalties pagos à pessoa física. A tabela, voltando aqui, a tabela é exatamente a mesma, só que quando o inquilino é pessoa jurídica, ele retém aquele imposto na fonte, através de um DARF, na hora que ele vai pagar o aluguel. E o que é uma holding imobiliária? A holding imobiliária é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída tanto por forma de sociedade limitada quanto sociedade anônima, e que pode desempenhar diversas atividades correlatas com imóveis, por exemplo, atividades de locação, revenda, construção, incorporação, reforma, loteamento ou desmembramento. E aí tem o QNAI, que são os QNAIs 6810-2, compra e venda de imóveis próprios, aluguéis de imóveis próprios, loteamento de imóveis próprios. Essas são atividades que são inerentes à holding imobiliária. Mas para que serve uma holding? É muito comum, ou seja, uma determinada pessoa, ela cria uma empresa exclusivamente com a finalidade de administrar aquele patrimônio. Ela pode transferir aquele patrimônio para essa pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica, a única atividade dessa pessoa jurídica vai ser administrar aquele patrimônio, gerando, e muitas vezes, uma economia fiscal muito grande. Uma comparação que eu coloquei aqui numa locação de 20 mil reais, quando o locador é pessoa física e quando o locador é pessoa jurídica no lucro presumido. Então, 20 mil reais, uma pessoa física pagaria R$ 4.673,85. Como é feito esse cálculo? 20 mil reais de receita de aluguel, 27,5%, menos 826,15, que é aquela parcela de dedução. Então, essa pessoa física, proprietária do imóvel, ela não iria pagar imposto de renda à pessoa jurídica, óbvio, porque ela é pessoa física, ela não paga contribuição social, ela não paga PIS e ela não paga COFINS. Então, o total de despesas dela referente a esse aluguel de 20 mil reais foi R$ 4.673,85. Agora vamos analisar a próxima coluna. O mesmo imóvel locado quando o proprietário é uma pessoa jurídica no lucro presumido. Ela não tem imposto de renda pessoa física, porque é uma pessoa jurídica, mas ela vai pagar R$ 950 de imposto de renda. Como? 20 mil reais seria o rendimento, seria o faturamento, né, do aluguel. Aplica-se 32%, que é a presunção de lucro, que é uma informação que a Receita disponibiliza. Desses 32%, desse cálculo, você aplica a alíquota de 15%, que dá os R$ 960 de imposto de renda. Mas a pessoa jurídica vai ter que pagar também, além do imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. A contribuição social, que é o mesmo cálculo do imposto de renda, ou seja, 20 mil vezes 32%,
para achar a base de cálculo do lucro presumido vezes a alíquota de 9%, que dá R$ 576. O PIS é direto a alíquota aplicada sobre o valor do aluguel, então 20 mil vezes a alíquota de 0,65%, que dá R$ 130. O COFINS também é a aplicação direta da alíquota em cima do valor do aluguel, R$ 20 mil vezes 3%, que dá R$ 600. A soma de todos os tributos federais, no caso da pessoa jurídica, em lucro presumido sendo a proprietária, dá R$ 2.266, ou seja, quase a metade ou um pouco menos que a metade do valor que a pessoa física pagaria pelo mesmo imóvel em locação. Conclusão: deve ser efetuado um estudo particular de cada caso concreto. Não existe uma solução única. Converse com seu corretor de imóveis, com seu contador e com o seu advogado para verificar qual a melhor situação para o seu caso concreto. Por que eu digo que não existe solução única? Vou dar apenas um exemplo. Você tem apenas um imóvel e quando olha a diferença na tributação, verifica que é muito mais barato a pessoa jurídica com lucro presumido. Mas você tem que lembrar das despesas de transferência desse imóvel para a pessoa jurídica, a constituição da pessoa jurídica e a manutenção dessa pessoa jurídica, com contabilidade, com contador, com certificado digital, com todas as despesas inerentes a uma empresa. Então, sempre converse com um profissional para analisar o seu caso concreto.